A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a sua, nossa vida em nome de Jesus. Vamos continuar aqui o estudo do livro de Isaías. Hoje o capítulo é o 6. Aleluia. Um capítulo, muito falado, muito conhecido. Creio, irmãos, por todos. Até mesmo por quem não é um leitor assíduo da palavra de Deus, né? A gente vê hoje que a gente tem um material muito grande na internet, nessa rede social que estamos usando aqui, o YouTube, de filmes, de desenhos, que falam da vida do profeta Isaías, né? E a maioria das pessoas já ouviu dizer, pelo menos uma vez só, sobre o chamado de Isaías. Quando Isaías tem aquela visão gloriosa, e nós vamos falar hoje sobre esse capítulo hoje, de 13 versículos, né? Algo maravilhoso para os dias nossos presentes e também aqui Deus usa Isaías no final dos versículos aqui do capítulo 6 para falar algo que vai acontecer no futuro com o povo de Israel. Amém? O versículo 1 diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, né? A tradição, irmãos, né, o Talmud, os livros históricos, né, que o povo de Israel usava para pesquisa, para estudo, como nós usamos hoje, aleluia, algo assim que não é algo inventado, irmãos. Não é uma lenda, mas algo que estava na história. Apesar da Bíblia não dar todos os detalhes, acredita-se que Isaías, ele era primo, aleluia, do rei Uzias. Irmãos, e a família de Isaías, nós falamos isso no capítulo 1, era uma família assim, de uma presença, né, de um parentesco com pessoas assim da realeza, né? Então Isaías tinha esse acesso. A gente sabe que também os profetas, né, mesmo sendo parentes ou não, que era o caso de Isaías aqui, eles tinham acesso ali à corte do rei para falar, para conversar. Aleluia. Quando eram profetas do Senhor, né, irmãos? Aleluia. Eram bem respeitados, chamados ali. E a gente vê que aqui diz, no ano em que morreu o rei Uzias. Ah, irmãos, Isaías tem uma visão gloriosa. Aleluia. De Deus, do seu trono, da sua majestade. Ah, irmão, queira o Senhor hoje, para a minha vida e para a sua vida, irmãos, nos dá uma visão gloriosa. Algo que venha marcar a nossa vida. Algo que venha nos fazer, irmãos, a gente ter de Deus a graça, ter de Deus o desprendimento, ter de Deus a unção dele, ter de Deus, aleluia, o poder dele pra gente, irmãos, mortificar a nossa carne, começando pela minha e a sua, a nossa, para que a gente se aproxime mais do Senhor, esteja mais sensível, mais, aleluia, com a vida mais dedicada, ofertada, para que Ele possa trabalhar em nós, irmãos, mudar em nós, transformar nós, a nossa carne, nossa vida. Isaías teve essa visão. Olha que tremendo, irmãos. Versículo 2. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, que com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. 3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Vamos ler o 4 também. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Os irmãos vê que Deus permite Isaías ter uma visão lá dos céus, irmãos. Algo tremendo, algo maravilhoso. Uma visão, irmãos. Isaías não foi no céu. Muitos nos dias de hoje falam assim: eu estive lá no céu, eu coloquei meus pés lá. Irmãos, isso não é bíblico. Os anjos, quando falaram para os discípulos ali que se tornaram apóstolos, porque Jesus delegou essa autoridade para eles, falou assim: ó, aquele que desceu é o que está subindo. Aleluia. Aquele que desceu é o que está subindo agora, que é Cristo. Irmão, só o Senhor. Ele, sim, ressuscitou, se encarnou como homem, está à destra de Deus, irmãos. Outra pessoa, irmãos, tirando o ladrão, ex-ladrão lá na cruz que se converte, que aceita Jesus como Salvador ali na cruz ali, que adentrou ali ao paraíso ali, que foi o que inaugurou, vamos dizer assim, né, irmãos? Mas ninguém, irmãos, colocou os pés lá. Só o Senhor Jesus. A pessoa fala: eu tive uma visão, andei lá nas ruas de ouro. Teve uma visão, irmãos. Nós tivemos uma visão. Alguém teve uma visão. Eu creio.
Porque Jesus falou assim, eu vou vos preparar lugar. A Bíblia fala que nós temos que ser primeiro transformado desse corpo corruptível num corpo incorruptível. Aí vamos estar com o Senhor, irmãos, para a eternidade. Aleluia! Uma visão lá das coisas celestiais. O apóstolo Paulo teve essa visão também. Algo tremendo, né, irmãos? Versículo 5. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios imundos e habito no meio de um povo impuro de lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Irmãos, Isaías estava acostumado a ir à corte, a ir a uma reunião terrena aqui com o rei Uzias, irmãos. Se os irmãos verem lá Isaías, o capítulo 1, quando nós comentamos já, ali o versículo 4 e 5, os irmãos veem que 4 reis, né? Isaías participou do reinado deles, né? Por último foi Manassés, a qual a Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 11 que o cerrou o meio, né? E isso está tanto na tradição, nos livros históricos daquela época, como nós temos em cada país, temos, contando algo que aconteceu no país, uma história, né? Que é algo não inventado, é verídico, apesar da Bíblia não dar os detalhes, né? A gente sabe disso. Então, a gente vê que Isaías participava ali da corte, aqui com o rei Uzias, mas aqui ele vai ter não sei quanto tempo que foi a visão, irmãos. Foi segundos, foi minuto, Deus o sabe. Mas a Bíblia registra para nós. Isaías tem aquela visão. Nessa reunião gloriosa, onde está o Senhor assentado, os anjos, os serafins, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, ele viu que ele era pecador. Nós, quando oramos mais, irmãos. Nós, quando lemos mais a Bíblia. Nós, quando dedicamos de nós, irmãos, mais tempo para o Senhor, para falar com Ele, para estar com Ele, para pedir misericórdia, pedir perdão dos nossos pecados, temos que pedir todo momento, irmãos. Se for possível, 24 horas por dia, porque somos falhos. Irmãos, nós chegamos perante Deus e vemos quão falho nós somos diante da santidade do Senhor, irmãos. Aí viu isso. Oh, Deus poderoso, aleluia. Versículo 6. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa, e tirou do altar com uma tenaz. 7. E com uma brasa tocou na minha boca, e disse, eis que isso tocou os meus lábios, e com a tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado. Oh, irmão, cheguemos nós, irmão, você, a minha vida, falamos, Deus, nesta área da minha vida, Senhor, eu sou falho. Nesta área da minha vida eu erro. Isaías deu ali aquela particularidade dele que ele era falho, irmãos. O Senhor tocou e o pecado, a iniquidade foi tirada. Que Deus toque em mim agora, irmão. E tire toda a falha que é em mim, todo erro, toda fraqueza, irmão, em nós, em você. E nós podemos chegar mais próximo do Senhor em santidade, em amor, em reverência, em temor a Ele. Em todo o momento da nossa existência, louvado seja o Senhor, irmãos. Versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor e me dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim, chamado de Deus para Isaías. Irmão, você agora, neste momento, está disposto a falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Falar igual Paulo falou lá em Coríntios, irmãos, amando muito, mas sendo menos amado. Senhor, me gastarei. Paulo falou isso, mas fazendo a tua obra. Fala assim, mas eu sou casado, tenho filhos. Hoje eu tenho algo para fazer, o que Deus me deu. Mas você tá pronto agora a mudar? A falar, Deus, eu quero me gastar na tua obra. Eu quero fazer a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Isaías falou, irmãos. Isaías disse para Deus. Ele quis do fundo da sua alma, irmão, que Deus mude o meu pensamento agora e o seu. A gente fala, Deus, me envia, eu quero me gastar na tua obra, eu quero amar muito e ser menos amado. Oh, irmão, isso é tremendo. Versículo aqui, ó, 9. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi de fato e não entendeis, vede em verdade, mas não percebeis. Ouvi de fato, olha que interessante isso aqui, irmãos, mas não entendeis. Vedes em verdade, mas não percebes. Cegueira espiritual, irmão, quando a gente não pede para Deus nos curar, Deus me cura, Deus me liberta. Precisa fazer essa oração, irmãos.
A gente está olhando com os olhos abertos, mas não está percebendo, não está vendo. Está aqui, como diz a palavra, ouvindo, mas não entende nada, irmãos. Porque a cegueira do pecado, a carne está falando mais alto, nós não estamos compreendendo nada, irmãos. 10. Engorda o coração deste povo, torna-se surdo seus ouvidos. Irmão, engorda o que alimenta a carne, o desejo da carne, a vontade da carne, a concupiscência da carne. Irmão, o coração aqui, a mente, vai ficar uma mente improdutiva. Uma mente que pensa nas coisas só terrenas. Uma mente que vai querer só as coisas dessa terra. E aqui a palavra fala, ó, vão se tornar surdos seus ouvidos. O versículo continua, fecha-lhe os olhos para que não veja, e os seus olhos não ouçam, para que não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, não entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Irmão, quando a minha vida, começando por mim, a gente está dando ouvido para a voz nossa da carne, eu estou olhando para as coisas dessa terra, eu estou me alimentando com as coisas da terra, mais com as coisas de Deus, alimentando mais a carne do que o espírito, irmão, não vai haver um quebrantamento, não vai haver em mim, em você, um arrependimento verdadeiro, não vai haver uma vontade em mim de ser curado, de ser liberto, de ser transformado, irmão. A carne vai falar mais alto. Não vou conseguir ouvir, entender, não ver, não vou perceber. Irmão, não vou entender o que Deus está falando comigo. Irmão, oramos agora assim, Pai, me cura. Pai, me liberta. Pai, me restaura. Pai, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ver. Eu quero entender, eu quero ver e ouvir a voz. Eu quero ver e entender o que eu estou vendo, Senhor. Quando eu ler a tua palavra, se eu falar algo, eu quero ouvir e entender a tua voz, irmão, isso é muito sério. Jesus tem misericórdia de nós, irmãos. Versículo 11 até o 13 diz assim, então disse eu, até quando, Senhor? Respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja toda assolada. Irmão, o povo de Israel aqui estava sendo dominado pela Babilônia, invasão da Babilônia. 12, o Senhor afaste dela os homens no meio da terra, seja grande o desamparo. 13. Porém, ainda a 10ª parte ficará nela e tornará a ser pastada como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Aqui, irmãos, Deus promete, usando a vida de Isaías, uma restauração num futuro para o povo dele, o povo de Israel, que o povo ia ser levantado, o povo ia ser diferente, o povo ia voltar-se para o Senhor. Irmão, estavam sendo subjugados pela Babilônia, estavam na mão do inimigo por causa das suas escolhas erradas. Irmão, que Deus tenha misericórdia de mim, de nós, irmãos. Nos ajude no momento de nós tomar uma decisão certa para Deus, para agradá-lo, para amá-lo, para servi-lo, para obedecê-lo, para estar na sua presença, irmãos, e fazer a sua vontade. Não caiamos na mão do adversário, não caiamos na mão do inimigo, porque não tem misericórdia. Deus tem misericórdia, Deus tem poder de curar, de libertar, de mudar a nossa vida, irmãos, no nome de Jesus, amém? Aceite o seu chamado, para pregar, para louvar, para fazer a obra, para levar a palavra, para fazer aquilo que Deus quer. Isaías aceitou, irmãos. Vamos falar assim, Deus, eis-me aqui. Amém, irmãos? Capítulo 6, Isaías encerrado, que o Senhor te abençoe e te guarde. Irmãos, nos ajude aí no canal, deixando aí o joinha. Envie esse link para as pessoas para serem curadas, libertas. Vamos juntos, irmãos, fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Amém? A paz do Senhor Jesus.